Olá, você que está conosco meditando o Evangelho desse dia, você que está aqui no nosso site, Misericórdia Online, seja muito bem-vindo. Ou se de repente você nem está no nosso site, você está no YouTube, não sei onde você encontrou esse vídeo, mas você seja muito bem-vindo à comunidade Aliança de Misericórdia. Nós te acolhemos aqui para que nesse dia você possa meditar a palavra e levar um pouquinho dessa essência daquilo que Deus preparou para você nesse dia, para que você possa vivenciar a cada dia da tua vida, tá bom? Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Jesus passou novamente para a outra margem, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Ele estava à beira-mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava-lhe insistentemente: Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre ela para que fique curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. Estava aí uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias e tinha padecido muito nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhe no manto. Ela dizia: Se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para a multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Tu vês a multidão que te aperta e ainda perguntas quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre da tua doença. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, somente crê. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entrando na casa, ele perguntou: Por que essa agitação? Por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E começaram a zombar dele. Afastando a multidão, levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina, pegou a menina pela mão e disse-lhe: Talita cum, que quer dizer: Menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de tanta admiração. Jesus recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, após essa leitura longa, de vários versículos, nós podemos tirar muitas coisas, mas o principal que nós podemos levar desse evangelho é a questão da fé. Onde aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia que não estancava de forma alguma, esse sangramento, ela passa no meio daquela multidão para ir ao encontro de Jesus com o pensamento de somente tocar na barra da veste de Jesus que ela ficaria curada. Ela não precisava que Jesus virasse para ela, olhasse para ela, tocasse nela, nada disso. Simplesmente o tocar nas vestes dele, na roupa dele, já era o suficiente para que ela ficasse curada. Era nisso que ela acreditava. E ali ela se esforça, ela se lança no meio de todos aqueles que estão ali, de toda aquela multidão, e toca nesse manto. E nesse momento que ela toca nesse manto, esse sangramento para, após 12 anos, esse sangramento para e ela fica curada. E mais, depois que ela fica curada, ela se apresenta, depois que Jesus procura quem tocou ali na roupa dele, ela se apresenta diante dele, conta a sua história para ele. Então ele diz para ela: Filha, a tua fé te salvou.
mais do que a própria cura que ela teve naquele momento, 12 anos depois de tanto sangramento, de toda aquela doença, mais do que somente tocar na veste de Jesus e ser curada dessa enfermidade, Jesus se vira para ela e fala: a tua fé te salvou. É necessário nós cultivarmos a fé na nossa vida. Jairo, que vai chamar Jesus para que possa ir lá cuidar da sua filha que já estava nos seus últimos momentos. Quando Jesus chega, a menina já é considerada morta. Mas ainda assim, Jesus vai lá, chama a menina para que ela levante. Talita cum, né? E esse é o convite que fica para cada um de nós. Para que a nossa fé possa se reerguer. Né? A Comunidade de Aliança de Misericórdia ela tem um movimento jovem chamado Talita cum, que é um chamado para que os jovens possam ressurgir das suas situações de morte para uma vida nova. E aí esse é o convite que Jesus faz para esse dia com a tua fé, com a nossa fé. Para que a nossa fé possa ser ressuscitada, reavivada, diante de tantas situações de morte que nós vivemos todos os dias da nossa vida. É necessário que nós olhemos para Jesus, corramos atrás desse Jesus, nos lancemos em direção a esse Jesus no meio da multidão, no meio das tribulações, das dificuldades do nosso dia. É preciso que nós nos lancemos na direção dele, para que ele possa nos curar e nos salvar. Fica esse objetivo para a nossa vida nesse dia, né? Fica esse objetivo para que nós coloquemos na nossa mente buscar Jesus em primeiro lugar com os olhos da nossa fé. Esquece a razão. Esquece a razão e busca com a fé, com os olhos da tua fé. Deus abençoe e até o próximo Evangelho do dia.